Quando eu era mais novo, eu frequentava uma igreja que minha tia congregava. Lembro até hoje do quanto eu detestava andar alguns quarteirões até a igreja nas quarta-feiras à tarde. Nós tínhamos um culto chamado a Tarde da Bênção. Só de pensar no tanto que eu teria que andar naquele sol, eu já perdia a minha bênção. Eu lembro que, em certo mês, uma senhora e um jovem rapaz começaram a frequentar a Tarde da Bênção de forma bem ativa. Não faltavam nenhuma campanha, nenhum culto. Estavam sempre sentados nas primeiras fileiras. Eu nunca tinha visto eles antes, nem nos cultos de domingo, nem nas escolas bíblicas dominicais. E após algumas semanas frequentando as campanhas, durante um culto de finalização de campanha, esse jovem rapaz teve a oportunidade de compartilhar um testemunho. E ele contou que havia passado em uma prova muito importante para sua carreira profissional e que desde que iniciou os estudos para essa prova, ele estava frequentando os cultos da bênção para que Deus abrisse essa porta para ele. Então, após ter sido aprovado, ele testemunhou publicamente em um dos cultos o feito, né, o ocorrido. E ocorre que, depois desse testemunho, eu nunca mais vi esse jovem e nem aquela senhora nos cultos das quartas-feiras e nenhum outro culto, né, como eu já não via eles antes nesses outros cultos. E o que aconteceu com esse rapaz, eu não sei, mas o que sei é que muitos viram as costas para o Senhor após o cumprimento da promessa. E no final você vai entender o porquê eu te contei essa história. Nós vamos ao livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ler a partir do verso 1. E o Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo muito teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Nesse episódio, Deus está dizendo ao povo de Israel que, enfim, eles chegariam à terra prometida, mas que o Senhor já não mais estaria no meio deles, os acompanhando até o destino. Agora, eles seriam acompanhados por um anjo que iria à frente e garantiria a entrada deles na terra prometida. Antes de avançar nos porquês dessa situação, eu quero contextualizar um pouco o que se passa aqui. Neste momento, Deus está falando ao povo hebreu que vagava pelo deserto após serem libertos do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Nesse momento, esse é o povo que havia acabado de construir um bezerro de ouro para adorar, fazendo com que Deus desejasse até os destruir. E então, diante dessa situação que Deus coloca para o povo e para Moisés, Moisés então vai até o Senhor e faz súplicas ao Senhor. Então nós vamos ao verso 12 em diante agora do mesmo capítulo. E Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes: Eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Diante da situação que foi colocada, Moisés vai até o Senhor e roga pelo povo. Moisés deixou claro que não tinha nenhum interesse de chegar à terra prometida se a presença do Senhor não os acompanhasse. E pense comigo, Moisés estava há anos vagando com o povo pelo deserto, e no momento que o Senhor diz que eles chegariam na bendita terra que eles estavam atrás, Moisés se coloca disposto a não usufruir dessa promessa se a presença do Senhor não os acompanhasse. Esse episódio estabelece um princípio que precisa fazer parte das nossas vidas nos dias de hoje. De nada vale usufruir das promessas de Deus se ele não fizer parte. Muitos de nós acabam cometendo o erro de não se preocupar com a presença de Deus naquilo que buscamos. E vamos a algumas lições que esse episódio nos traz. A primeira lição é que o que nos diferencia dos demais povos é a presença de Deus. Olha o argumento que Moisés utiliza no verso 16, ao estar diante de Deus questionando aquilo que Deus havia decidido. Olha só. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados de todos os povos da terra? Então Moisés estava deixando claro que a presença de Deus era o que diferenciava aquele povo de todos os outros povos que existiam. Se não há a presença de Deus em nós, somos como qualquer outro. A presença de Deus é o que nos torna inconfundíveis, é o que nos torna escolhidos, separados dos demais. A segunda lição é que Deus se retira de onde há teimosia. Olha lá no verso 3, quando Deus está colocando para o povo a sua decisão. Ele diz: eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. O povo de Israel era um povo teimoso, não se dobrava por nada. Eram rebeldes ambulantes. Então, como última alternativa para preservar a integridade física daquele povo, para que eles não fossem mortos, Deus decide se retirar do meio deles. E a terceira lição que a gente precisa aprender com esse episódio é que a promessa sem Deus não tem valor. Veja que o argumento máximo que Moisés utiliza diante de Deus, contestando aquela situação que Deus havia colocado, é quando ele diz ali no verso 15: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Em algumas versões, o termo é colocado no plural. Então, se a tua presença não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Moisés estava disposto a deixar que todo aquele povo não usufruísse da promessa que foi feita a Abraão por um único motivo: a ausência da presença de Deus. Nesse episódio, podemos ver com clareza o quanto Moisés valorizava e priorizava a presença de Deus em detrimento de qualquer outra coisa. A ausência de Deus não necessariamente significaria a ausência do sobrenatural, visto que o próprio Deus disse que enviaria um anjo à frente do povo. Mas Moisés não se contentou com a presença de um anjo, ele desejava a presença do próprio Deus. Se a presença de Deus é o que nos diferencia dos demais, nós precisamos ter um olhar crítico para como temos nos comportado nos meios em que estamos inseridos. Será que somos um funcionário diferente dos demais, um aluno diferente dos demais, um patrão diferente dos demais? Será que somos um pai, uma mãe ou um filho diferente dos demais? Porque se as pessoas que convivem conosco não enxergarem diferença no nosso caráter, na nossa postura, no nosso modo de ver a vida, no nosso linguajar, naquilo que expressamos, talvez seja porque somos iguais. E se somos iguais, talvez estejamos aceitando seguir sem a presença de Deus. Por outro lado, talvez o nosso problema seja a teimosia, a irredutibilidade. Custamos a dobrar a cabeça e os joelhos diante do Senhor. Nós somos rebeldes em nossos desejos. Deus não é o suficiente. Estamos sempre buscando o bezerro de ouro da vez. E por causa disso, Deus já se retirou da nossa presença há tempos. Mas, mesmo sendo tão teimosos, o que nos livra da morte é a misericórdia do Senhor. Nós temos uma lamentação linda
lá no capítulo 3, no verso 22 de Lamentações, onde nós temos a expressão do reconhecimento da misericórdia do Senhor, e o texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Talvez você esteja vivendo algo que sempre buscou em sua vida, seja em qual área for. Talvez esse foi ou está sendo o melhor ano dos últimos anos que você viveu. Mas a pergunta que fica é: Deus permanece com você até aqui? Ou no meio do caminho você aceitou seguir sem Ele? Por outro lado, tem aqueles que estão com o Senhor durante todo o caminho, desejando ansiosamente pelo dia que a promessa será cumprida. Mas quando colocam o pé na terra prometida, abandonam ao Senhor e se tornam ingratos. Você se recorda do episódio de Jesus com os 10 leprosos? De 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para glorificá-lo e agradecer. É assim, muitos buscam a Jesus quando estão necessitados, mas o abandonam quando alcançam a cura. Mas o que voltou para agradecer recebeu algo que os outros 10 não receberam. Jesus, ao ver aquele homem voltando sozinho, diz: "Uai, cadê os outros 9 que foram curados também junto com você?" E Jesus disse àquele que retornou: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." E eu aprendo que aquele que volta para glorificar, aquele que volta para agradecer, alcança mais do que a cura física, alcança a salvação. E você nem precisa ir tão longe para entender o princípio que é estabelecido nesse episódio que Moisés vive com o Senhor. Faça algumas perguntas para você neste momento. Você convida o Senhor para fazer parte do seu dia, ou você é daqueles que acorda, vai para a correria e segue sozinho? Deus foi convidado para te acompanhar nesse novo projeto que você iniciou ou que você está desenvolvendo, esse projeto profissional, esse projeto empreendedor, esse projeto ministerial, acadêmico, familiar. Você convidou o Senhor para fazer parte dele, ou você está atrás sozinho? Você, por acaso, virou as costas para Deus quando alcançou o que buscava? Quem é você dentre os 10 leprosos? Talvez você olhe para esse episódio do Senhor se retirando no meio do povo hebreu e dizendo: "Nossa, Deus foi insensível, Deus foi muito radical." Mas, na verdade, essa era a expressão da misericórdia do Senhor para com aquele povo. Porque ele mesmo diz: "Olha, se eu continuar no meio de vocês, vocês sendo teimosos como são, vocês serão destruídos no caminho, porque não tem como o pecado habitar no mesmo ambiente que Deus habita. Deus destrói o pecado e aquele que se agarra nele." Então, na verdade, não se trata de uma insensibilidade do Senhor, não, é a misericórdia do Senhor infinita, olhando para aquele povo dizendo: "Olha, eu vou me retirar no meio de vocês para que vocês não sejam destruídos." Mas, na verdade, o que nós precisamos é deixar de ser teimosos, para que não seja necessário que Deus se ausente do nosso meio. Nós precisamos nos arrepender, ser menos irredutíveis, ser menos rebeldes. Jesus Cristo, entregue como expiação pelos nossos pecados, é a maior expressão das misericórdias infindáveis do Senhor. Quando o véu se rasga, é como se Deus estivesse dizendo: "Agora vocês têm a oportunidade de não darem mais nenhum passo sequer sem a minha presença." Não aceite viver nem mais um dia, nenhum projeto, nenhuma promessa, sem que a presença de Deus te acompanhe. E para isso, talvez hoje você precisará deixar de ser um pouco teimoso. Talvez hoje você precisará se dobrar diante do Senhor em arrependimento, rogar a Ele que não se ausente da sua presença, que Ele te acompanhe, sabe? E o que nós precisamos entender é que não há nada que possamos viver nessa vida que valha mais do que a presença de Deus.